Boa tarde. Eu coloquei essa foto até para homenagear a Maria Antônia. A Maria Antônia foi uma pessoa muito guerreira, faz 11 dias que ela morreu hoje. Morreu no dia da redução de danos. Interessante, né? Bom, eu quero passar um vídeo para vocês de uma outra paciente, né? Dá para passar agora? Da Madá. Não sei se vocês conhecem. Pode colocar, por favor. Olá, meu nome é Maria Madalena Nogueira de Oliveira. Meu CPF 046-585-30805. Sou mãe de coração da Bia, que no último dia 7 de junho fez 20 anos. Conheci a Bia com 3 anos e 9 meses, pesando apenas 10 quilos. Estamos caminhando juntas até hoje. A Beatriz é portadora de paralisia cerebral, mais a epilepsia refratária. Já tomou vários medicamentos, todos os medicamentos possíveis, e as suas crises nunca pararam. Tenho dificuldades, sim, de conseguir o medicamento importado com questão à Anvisa, pois poucos profissionais se dispõem a fazer a documentação. Doutora Eliane Guerra nos ajudou muito, mas a questão do preço é muito caro, não tenho condições para tal. Há 2 anos, a Bia toma o óleo feito pela ONG Abrace, lá da Paraíba. Nesses 2 anos, só tenho visto melhoras. Melhorou muito, demais o cognitivo. As suas crises não zeraram, é claro, mas diminuíram muito. Só vejo ganhos nesse óleo nacional. Tentei até uma vez usar quando eu ganhei o importado. Não houve nada. Com o óleo artesanal da Abrace, artesanal, modo de dizer, o óleo nacional, ela só tem tido ganhos. Por isso eu peço, senhores, liberem o nosso óleo. Muito legal, né? Eu até brinco que eu falo que a Bia é a garota Abrace agora, né? Então tá bom, pode passar, por favor. Agora aqui, né? Peraí, vamos lá. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Não, peraí. Qual que é? Hã? Então vamos lá. Então eu quero apresentar, né, inclusive a recente Sociedade Brasileira de Estudo de Cannabis, né, ou cannabis ou maconha, como queremos, né? Então eu estou aqui como diretora científica falando. Um grupo de amigos, né, que foi se juntando nesse WhatsApp, e a gente, como médicos, pesquisadores, colegas, ativistas, advogados, acabamos montando esse grupo, lançamos no dia 6 de abril, lá na Câmara de São Paulo. Só para lembrar, então, o Michula, né, que começou isso há 55 anos atrás, né, então faz tempo, né? Não tem desculpa para dizer que não tem estudos, não é? Porque ele fez isso em 63 e 64. Então, é em Israel que a coisa acontece. Se vocês quiserem ver a historinha, então é só clicar lá no YouTube que vocês vão ver, porque essa história dele, até assim, a gente achava que ele ia ganhar o prêmio Nobel, quem sabe? Ele mesmo fala, né? Se o Viagra ganhou, por que a maconha não ganha? Não é? Vamos lá, né? Vamos torcer. Eu não vou me ater, a não ser essa grande, o que o pessoal fala, né? Olha lá, a deusa. Nós, já viram, né? A deusa que tem a flor na cabeça lá no Egito. Então, é espiritual, né? É comida, é tudo, não é? E aí a historinha de quando foram todas, né? Então a gente tem que lembrar que é muito, não é só uma planta para tratamento, né? É uma planta que abre, né? É uma planta da sabedoria, né? A deusa da sabedoria. Os egípcios já cultivavam e adoravam. Então, vamos lá. Tanto papel aqui, tanta coisa na mão, né? Não dá.
Quem que manda? O governo americano tem a patente. Quando eu descobri isso, eu achei fantástico, né? Eles têm a patente e eles proíbem no mundo. Então, eu não tenho que provar nada para vocês, assim, olha, então é bom, olha, tem estudos clínicos. Eles dizem isso, então é só vocês porem lá no Google esse númerozinho mágico, e aí tem 15 páginas explicando. Então, quando as pessoas falam não tem estudo clínico, você fala, você sabia que é a patente americana? Ninguém faz uma patente sem, né? Sem história. Então, vamos lá. Então, essa brincadeira ela tem que acabar. Isso é a coisa mais linda, né? Porque assim, quanto terpenos, né? A copaíba é um terpeno, até é legal, né? A gente pensar do uso da copaíba junto, né? A manga é um terpeno. Então, não é à toa que o pessoal fala que fumar um baseado depois de comer manga ajuda pra caramba, né? Quer dizer, tem isso mesmo, né? Precisamos fazer pesquisa, né? Mas não vou me delongar, só para a gente lembrar que cada terpeno tem uma ação interessante, né? Então, acho que dá para fazer um congresso só para discutir a relação, né? Bom, e também não vou ficar falando aqui dos sistemas, tudo isso, porque o Faveri já falou, e a gente põe tudo isso no slide, porque a gente quer mostrar tudo que é bonito, né? Que faz, todas as doenças, né? Então, tem bastante coisa. Essa coisa que não tem estudo clínico é uma beleza. E aí entra num ponto que eu acho que a gente nunca pode esquecer, até eu estive em Natal, esse último feriado, e o Siddhartha fala, o coquetel para AIDS não é uma droga, são várias, só funciona porque é um coquetel. E também é a questão da cannabis, ela funciona porque é um coquetel. Essa coisa de canabidiol puro, tá bom, eu acho que algumas pessoas precisam mesmo, mas isso é um blá, blá, blá que a gente está inventando. E, como diz meu marido, eu adoro que ele tem umas tiradas, ele fala, a ciência a gente prova o que quer, não é? A ciência faliu. E é bem isso mesmo. Então, eu acho que assim, vocês vão ter gente que vai falar artigos comprovando contra, né? Porque interessa. Quem é que tem conflito de interesses, né? Um artigo patrocinado por uma empresa que vende opiáceo, é lógico que ela vai falar mal da cannabis, né? Então, é isso, o efeito da planta, né? Em Israel, ninguém fala de uma substância, eles falam da planta, né? A planta avidiquel, a planta não sei das quantas. E uma planta em homenagem ao Brasil chama mango. Legal, né? É a planta 1 para 1. Então, eu acho que é importante a gente também pensar em todas essas coisas. Esse artigo aqui eu acho bem bacana, porque é um artigo que ele fala exatamente daquilo que as pessoas falam, que o THC destrói cérebros, né? E aí a prova vem que, ao contrário, nos idosos ela faz melhorar a parte cognitiva, né? Então, a gente vai ter muita coisa nesse sentido, né? Então, eu até falo para os meus velhinhos e até falo para mim mesma, acho que eu vou ter que usar mais THC também, né? Para poder ficar melhor de memória, porque a gente, depois dos 50, começa a esquecer, né? Esquece até antes, mas, enfim. Vamos lá. Tudo na vida, todas as causas e todas as doenças, é essa inflamação crônica. Não tem jeito, a gente come lixo todo dia, a gente toma Coca-Cola, a gente gosta de guaraná, a gente come açúcar, não é? Isso gera uma inflamação. E essas inflamações, vamos dizer assim, geral, vai levando às doenças, né? E aí não adianta só também dar THC, CBD, o coquetel, se a gente também não cuida de uma coisa que chama dieta. Como é que é essa vida dessa pessoa, né? Não adianta só dar remédio, a gente tem que tentar evitar certas coisas, e no caso do autismo, principalmente, né? E aí entra no ponto, né, que muita gente me fala, Liane, fale sobre autismo. Eu sempre trabalhei com autismo, mas como psicanalista. E foi muito engraçado, porque eu fiquei a vida inteira trabalhando como psicanalista e também como especialista na área de drogas, né? Até que uma mãe chegou e falou assim, você é a pessoa que vai prescrever. Eu falei, eu sou, né? E vamos, isso era 2014, vocês sabiam como estava a confusão. Aí eu falava para ela, então espera um pouquinho, autismo sozinho, epilepsia a gente vê, mas autismo, né? Até que a mãe me convenceu. E é isso que aconteceu no mundo. São as mães que estão convencendo os médicos. São as mães que estão empurrando os médicos. Não são os médicos que estão estudando. Eles estão estudando, lógico, porque a mãe chega, ela começa a falar nandamida. Aí os médicos falam, isso não existe.
né? Ele se defende assim, na prepotência. E é tão engraçado que eu mando as mães levarem artigos, né, para os médicos que dizem que está dando errado, etc., né? Mas, inclusive, então, autismos, né, plural, porque tem muitos tipos, né? E aí, assim, até porque mudou um pouco a forma de fazer diagnóstico, está aumentando muito os diagnósticos, vamos dizer assim, e de uma certa forma, está criando um mercado consumidor de psicotrópicos violento. Isso é um ponto que também eu acho que poderíamos levantar. A quem interessa tanto o diagnóstico de autismos e por quê, né? Mas, enfim, como mudou a tríade, né, ficou mais fácil fazer diagnóstico. E uma coisa que a gente vê, todas as crianças, elas possuem, a maioria, né, tem deficiência intelectual, elas têm também uma comorbidade interessante com epilepsia, né, muito problema de sono e 100% de desbiose. Quase todas as crianças têm problema intestinal, não dormem, né? Então, o tratamento não é só dar CBD, a gente tem que pensar na dieta. E, assim, não sei se vocês gostam de ver no YouTube, mas tem bastante pessoas falando sobre isso. Até tem a doutora Tiele, não sei se vocês já ouviram falar. Também é uma médica que fala muito, porque ela tem uma criança autista, né? Então, a gente acaba estudando quando tem problemas, né? A gente aprende ou por amor ou por dor, né? Eu fui por amor, graças a Deus, mas muita gente vai por dor, né? Porque tem um filho, porque tem um familiar. E no caso do autismo, a gente vê que tem muita gente falando muita coisa, não é só na parte de CBD e THC, enfim, de toda a planta, né? Porque eu acho que isso que é importante, né? Então, como eu estava falando, está aumentando demais. E o meu slide antigo era, bom, 1 em cada 68 crianças, um dado de 2014, e aí saiu recentemente, agora aumentou, né? Aí ficou mais grave ainda. Então, assim, gente, a gente está numa epidemia de autismo, a gente tem que se perguntar, é genético? Não, é vida, é como nós estamos lidando. Tem mães que dão Coca-Cola para a criança antes de desmamar, ou, aliás, nem dão leite, né? Então, e aí vai, né? Um monte de situações complicadas. Então, tudo isso vocês podem ver na internet, né? O CDC ele dá todos esses dados de como está aumentando galopante, né? E aí, assim, é uma coisa muito interessante, porque tem muitas questões, né? Então, epigenéticas, tem muita gente estudando isso, as questões ambientais. No nosso país, o glifosato é legal, né? A Monsanto faz o que quer, os políticos votam para que não tenha o transgênico, a marquinha nas nossas comidas, e a gente está intoxicado e não sabe, né? E essas crianças, como diz o professor Rita, lá de Santa Catarina, os autistas eles são como o canário de mina. Então, os mineiros, quando eles vão para a mina, eles levam um canário. E o canário ele fica cantando, os mineiros ficam lá trabalhando. Quando o canário para de cantar, os mineiros saem correndo. Então, os autistas eles estão mostrando para a gente que, se a gente não mudar o nosso sistema, nós não mudarmos nossa vida, nossa alimentação, a gente vai ter problemas muito sérios, né? Todo mundo tem vários tipos de problemas de uma fonte só. O glúten, nós comemos muito glúten, overdose de glúten, né? O leite, com todos os contaminantes, os corantes, as comidas com todos os acidulantes, né? E a gente come, porque é gostoso, né? Mas, enfim, esse gostoso já tem um preço, né? E o autista, infelizmente, ele mostra para a gente isso. E aí, uma coisa importante, que tem muito estudo disso, viu, gente? Eu não quero me ater muito, mas, assim, estudando que até a desbiose da mãe pode causar autismo na criança. Então, tem uma linha de trabalho muito séria nesse tema. Esse filme também é muito interessante, porque é um documentário que mostra como a população que saiu da África e foi para os Estados Unidos aumentou o índice de autismo por conta da questão alimentar, porque as pessoas perderam, né, assim, aquela alimentação que a gente comia na casa das nossas avós, né? Era arroz, feijão, um ovo, leite, né? O leite que era da vaquinha. E hoje a gente come fast food, né? Bob's, enfim. McDonald's, né? E aí, então, acho que a coisa mais complicada é isso, né? Nós precisamos cuidar.
E aí muita gente fala assim, bom, mas e aí, tem alguma coisa? Tem. Nosso cérebro também é aqui, né? No intestino. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa lembrar, a gente tem que tratar essas crianças o intestino. E aí, assim, um artigo de revisão maravilhoso mostrando que as crianças autistas, quando tiram glúten e a caseína da alimentação, não é só os epiléticos que, quando fazem dieta cetogênica, melhoram, mas os autistas também melhoram demais. Tá? Não vou me ater muito a isso, apesar de ser tão importante, né? E esses são os remedinhos que a gente usa, né? Então, eu já tive pacientes que usavam todas as classes, né? Então, um antipsicótico, às vezes 2, porque usava neuleptil para dormir, os anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, antidepressivos, antihipertensivos, horror. Aí, eu tiro tudo, né? Vou tirando devagarzinho. Eu sempre falo para os pais, a gente tem que tirar lentamente. Às vezes, eles tiram mais rápido que eu tenho mais medo, mas, enfim... Eu que sou a médica, mas eles que são os corajosos, né? Então, eles vão tirando mesmo. Mas eu sempre falo, com calma, com calma, com calma. Mas os pais, eles conhecem os filhos melhor que a gente, né? E eles sabem exatamente assim quando que dá. Mas eu não deixo tão solto, obviamente, né? E é isso, né? Que a medicina quer que a gente tradicional use e abuse. Eu estive num congresso em 2016 e falei lá sobre um caso, né? Fui apresentar um caso, meu primeiro caso, aquele que nunca esquece, né? Dessa mãezinha. E eu falei, para mim a primeira droga de escolha agora é a planta. E, né, não preciso nem dizer, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, a mesa, me questionou bastante. Aí, outros tipos de autismos, né? Esse é o clássico, né? O autismo da síndrome X frágil, que funciona a beça, né? Até tem um brasileiro lá nos Estados Unidos, o Alisson, que faz mini cérebros e já testou, né? Assim, o poder do, no caso, o canabidiol, né? Porque ele é purista, então ele fala que só canabidiol puro que deve dar para autismo, e a gente sabe que não é isso, né? Israel conta para a gente outra história. E aí eu sempre lembro do Renato, né, porque ele fez um artigo bacana de revisão. Então, quem quiser ver um pouquinho da relação de autismo e epilepsia, é bem legal. Esse artigo ele é bem bacana. Ele é de 2014, mas ele é bem atual nesse sentido. E aí, Israel é pioneiro, né? Então, ontem veio aqui a doutora Paula e falou assim, vocês entram lá no Clinical Trial e vê todos os estudos clínicos. Aí, em autismo, só tem 2, né? Infelizmente. Um é do doutor Ari, né? Que é esse que eu estou colocando aqui. Ari, deixa eu ver se é esse dele. Não, é o próximo. Então, Israel é pioneiro, eles começaram, o ministro decidiu, né, que a coisa ia ser. E aí, como eles são pioneiros, então eles estão fazendo, né? E a gente vai correr atrás. Em dezembro está pronto, né? E eles primeiro fizeram um teste, depois agora que estão fazendo duplo placebo, né? E o pessoal foi, né? O Faverê, o Wilson foi, o Dr. Pedro foram lá e foram ver, né? Então ouviram muito isso, né, Pedro? Isso aí. Então, quem quiser saber, tem que esperar até dezembro, né? O nosso primeiro teste clínico, que os Estados Unidos está fazendo. Tem um outro que está sendo feito não com CBD, mas com canabivarin, lá em Nova York, tá? Que são os 2 que estão acontecendo. E aí, Brasil, né? Acho lindo isso aqui. Foi chupado de algum lugar da internet. Foi o Ricardo que usou numa projeção e eu catei dele, né? Porque a gente também troca, né? Está aí o nosso professor, que já fez isso na década de 90, engraçado, né? No finalzinho da década de 80. Então, essa coisa de não ter estudo clínico é uma bobeira, né? Eu fui para Natal e um professor falou, não existe estudo clínico. Eu falei, como o senhor não conhece Carline? O senhor não fez revisão? Então, o senhor parou em 80, né? Então, eu já enchi o saco. Porque, em Natal, os médicos estavam proibidos de prescrever. E aí, eu fui lá e falei que eu ia prescrever. Agora estou correndo atrás do CRM provisório, né? Mas, enfim, estamos lá, né? Eu acho que a gente tem que prescrever mesmo. Aí eu vou fazer que nem o Eduardo, viu? Não vou nem ligar. Brincadeira. Bom, então tem estudos. Entrem lá no CEBRID, gente. Tem muita coisa lá, né? Para dor, enfim. Tem bastante curso e a gente sempre faz propaganda do CEBRID, porque o CEBRID é a nossa inspiração. Como o Eduardo falou, então não preciso repetir, né?
só para lembrar, é para 5 coisas na psiquiatria: antidepressivo, ansiolítico, né? E ele é comparado à clozapina, né? Então, ao Aristab também. Então, gente, entre dar o Aristab e o canabidiol, vamos mandar bala, né? Canabidiol, a planta, abraço e tudo que a gente puder. Eu sempre gosto de lembrar esse filme Cortina de Fumaça, O Ilegal. Esse aqui é uma foto maravilhosa, né, que eu sempre gosto de colocar, porque esse aqui é um pequeno grupo que estava na Paulista o ano passado. Foi assim que saiu na imprensa. Um pequeno grupo, né, de 100 mil pessoas. Assim, acho que foi o primeiro movimento grande depois do impeachment, né, da Dilma na Paulista, fomos nós, e nós vamos estar lá, se Deus quiser, sábado que vem, com mais de 100 mil. A imprensa não vai cobrir, mas vamos estar lá. 10 anos, certo? 10 anos. Então, eu sempre gosto de mostrar isso daqui, para a gente ver que a gente é enganado mesmo. Para vocês que não sabem, né, a Cidinha, então eu pus ali a Margarete, né, porque eu gosto de também mostrar quem começou, né, a Cidinha é uma paciente emprestada, eu falo que, né, que a Clária, ela foi prescrita pela doutora Tereza, e eu fico lá também dando uma mãozinha, né, por causa das questões que ela precisa, mas ela anda muito bem sozinha, né, muito obrigada, né, tá muito bem com óleo de panela, né, gente, não é? Não é assim que falam, que nós fazemos óleo de panela? Que óleo de panela não presta, não é? Não é assim que os colegas da gente falam? Estou falando isso, não é que eu acredito, né? Mas é assim que eu ouço, né? Os meus colegas falam isso para mim: óleo de panela não presta. Aí isso aí é para o pai dar uma lambida. Aí, se o pai quiser dar uma lambida, qual o problema, não é? A gente precisa, né? Eu falo para os pais: tomem também o óleo, porque vocês estão tão surtados que vocês precisam melhorar. Não é? Tem. Aliás, a Madá, ela fala: eu roubo todo dia umas gotinhas da Bia, porque senão eu não durmo. E ela tirou o Rivotril, viu, gente? Sozinha, né? Então, olha, eu fico perguntando se o Mevatil, eu preciso de uma receitinha, né? Que dê a receitinha, a Juliana com a receitinha. Por que eu preciso fazer aquela novela, não é? De papel. Vocês já viram quanto papel precisa? Anexo 2, anexo 3, anexo 5. Ave Maria. O relatório, a prescrição, é um saco. E eu falo mesmo, os médicos falam: Eliane, você tem uma cola? Eu dou a cola para todo mundo, a minha cola, né? Porque eu ponho todos os remédios ali, porque a gente não pode prescrever óleo da Brace. Cannabis, não posso, eu tenho que escrever a marca. Não é? Então, por que isso, gente? Não é uma pergunta. Eu falei: eu queria prescrever genérico, né? Eles falaram que não é remédio, então não posso pôr genérico. Então, é isso. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, é um saco. Mas a gente faz com carinho, porque a gente sabe que os pacientes precisam. E quem que é médico aqui, gente? Vão prescrever, né? Eu estou chegando no 80, eu quero que vocês cheguem lá também. Já tenho 80 pacientes prescritos e quero chegar mais. 2.000, né? Como a Paola, né? Então, é isso. Por que o Mevatil pode, papelzinho, e a gente tem que fazer uma papelama para uma coisa que é comida nos Estados Unidos, não é? Suplemento alimentar? Por quê? Para dificultar, né, gente? Então, eu sempre falo que é uma medicina muito personalizada, não tem jeito, e a gente não tem que ficar se atendo a isso, não, que é isso que falam. Eu acho que é gota a gota. Calma que eu estou indo. Conclusões, né? Então, estamos num caminho sem volta. Isso aqui é um slide chupado do Dr. Ricardo. Não existe um padrão de regulamentação. Na maior parte do mundo, o canabidiol não precisa de nada, e a gente está aqui querendo inventar. Aí é vendido na Suíça. Em todos os lugares, as mudanças partiram das mães, né? No Chile, Argentina, Europa, Israel, não é? A gente tem que viabilizar o uso pessoal, porque isso vai garantir o uso medicinal. Não é só falar em uso medicinal. Por mais que falem, né, liberou geral, tem que liberar geral mesmo. Planta a maconha é mato, gente. Super mato.
A maconha é um super alimento, né? A gente tem que começar em dose baixa, ninguém morreu. Eu até brinco, né? Só tem um jeito de cair, só caindo uma tonelada na cabeça para morrer de overdose. Não tem overdose, né? Não tem. Aí, só para lembrar, né? Nós estamos lançando, até nós pusemos um posterzinho, o nosso amigo Ricardo, que é o nosso diretor-geral, o Remo é o nosso diretor administrativo, a Kate, o Pedro e a Renata são os nossos conselheiros fiscais. E aqui tem um monte, né, que eu nem sei se eu coloquei todas, acho que eu esqueci de Natal, não lembro se eu pus, mas, enfim, são todas as ONGs que estão se estruturando ou vão se estruturar, né, mas tem mais que vão chegar, né? E aí eu quero agradecer a todos que estão nos recepcionando aqui, a Pepe, especialmente, a Fiocruz, aqui, esse lugar maravilhoso. Aliás, para mim é déjà vu. Isso aqui é muito parecido com Santo André, porque o Teatro Municipal foi feito pelo Oscar Niemeyer. Então, é muito parecido, né? Então, assim, em 2000, eu fiz um encontro de redução de danos lá, de drogas em mulheres, e aqui estou aqui agradecendo de estar aqui de novo com vocês, podendo falar que a gente tem muito caminho pela frente, mas a gente juntos, a gente fica mais forte. Obrigada.